A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Olá, seja muito bem-vindo ao IBFcast, o podcast do IBEF, Instituto Brasileiro de Executivos de Finança, Economia e Gestão Empresarial. Meu nome é Roberta Valiati, eu sou advogada, sou especialista em governança, gestão de riscos e compliance, sou membro da diretoria do IBEF e hoje eu estou aqui como convidada para participar desse podcast, que é feito pelo CQC, Comitê Qualificado de Conteúdo em Gestão, Riscos e Compliance. Antes da gente começar, eu vou passar a palavra para o Gilson, meu colega hoje de bancada, para que você se apresente também, Gilson. Olá, tudo bem? Meu nome é Gilson, sou auditor há mais de 20 anos, sou especialista em finanças, governança, riscos e compliance. Atualmente estou como membro da diretoria jurídica de conformidade do IBEF e do Comitê Qualificado de Conteúdo também de governança, riscos e compliance. Muito obrigada, Gilson. E hoje o nosso IBFcast ele vai tratar sobre o papel dos conselhos para um programa de compliance efetivo. E para isso a gente trouxe aqui o CFO da ArcelorMittal Aços Planos América Latina, presidente da FUNSEST, presidente do Conselho de Administração do IBEF, que ele também é graduado em Administração de Empresas e Ciências Contábeis, pós-graduado em Finanças Corporativas pela FGV e com mestrado pela Ohio University. Paulo Vanik, altamente conhecido por nós, associados ibefianos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Roberta. Obrigado, Gilson. Prazer estar aqui com vocês hoje. Debater um tema tão importante, né, que é o nosso papel em relação aos conselhos, como a governança deve implicar em melhoria da qualidade das organizações, da efetividade cada vez maior desses conselhos no lidar com a gestão. Então, acho que vai ser bacana, vamos bater um papo legal. Joia, obrigado por ter vindo, obrigado por ter tirado um tempinho para estar aqui com a gente hoje. É um prazer. Beleza. Vamos lá, Vanik, dando continuidade aqui ao nosso IBFcast, né? Aproveitando que a Roberta já fez uma inicialização da sua carreira, né? Eu gostaria de te perguntar como foi e está sendo essa sua trajetória na área de compliance, na área de GRC, seja na ArcelorMittal, seja aqui mesmo no IBEF e em outras frentes, né, que você atua. Como é que é essa sua trajetória, né? Desde o início até onde você chegou como CFO da ArcelorMittal e trata o tema de compliance? Ok, Gilson. Bom, eu acho que a minha trajetória, minha carreira em relação à governança, gerenciamento de riscos e compliance começou lá na PricewaterhouseCoopers, que na época ainda era Pricewaterhouse, nem Coopers havia se fusionado ainda com a Price. Eu entrei como trainee aqui em Vitória, um escritório da Price que havia aqui, e fiz minha carreira durante 11 anos de trainee, até passando pelas funções de coordenação, supervisão, gerência, até a gerência sênior. Fui para São Paulo, ainda pela Price, na área de fusões e aquisições. Também ali era importante a gente trabalhar num conceito da integridade das organizações, da gestão em si, dos processos de governança. Por quê? Porque o auditor, como vocês sabem, o consultor, ele tem um papel fundamental de trazer clareza, trazer transparência, trazer informações com acurácia, com integridade as informações para os seus clientes. E no nosso caso, quando eu trabalhava na auditoria independente, o nosso cliente é a sociedade, né? Enquanto uma empresa de capital aberto, aquela empresa ela precisa ter suas demonstrações financeiras auditadas de forma que a gente possa dar acurácia, transparência, integridade para isso. Então, a gente já estava trabalhando ali no âmago da questão. E também, quando você trabalha com auditoria independente, auditoria externa, você acaba avaliando o ambiente organizacional, o ambiente de controles internos que aquela determinada empresa possui. Então, ali também começava eu ter uma ideia de como funcionava isso, ou como deveria funcionar isso por dentro, né? Isso na década de 90 ainda,
Quando começaram a ter os conceitos de governança corporativa cada vez mais em voga, trazendo a equidade, a transparência, a prestação de contas, né, de uma maneira ainda mais intensa, porque aquilo significava, na verdade, uma vantagem competitiva. O que trazia no bojo é que, olha, apesar de um custo de investimento em processos mais elaborados, mais estruturados, em que controles deveriam suportar tomadas de decisão, ali não era só uma questão de gestão, mas era também uma abordagem de vantagem competitiva, porque com uma governança corporativa bem elaborada, certamente as empresas tinham acesso a um capital menos oneroso, né? Então, fazia sentido uma alavancagem em uma empresa que se possa ter uma transparência e que acessasse capital ou via equity ou via debt, né, numa visão ainda mais, eu diria assim, mais elaborada. Bom, então minha carreira começou ali na Price, eu fui crescendo na empresa, quando eu comentei, fui fazer parte de fusões e aquisições, e as fusões e aquisições têm uma conotação interessante que na auditoria independente, você visita o cliente, você faz um trabalho ali e os administradores são, na verdade, ou os acionistas ou os administradores são os seus próprios clientes. Isso. Né? Você vai na empresa e os clientes são os administradores ou os acionistas. Numa abordagem de fusão e aquisição é um pouquinho diferente, porque uma empresa ela está ali para ser comprada ou para ser vendida. Então, o cliente geralmente é aquele que compra ou aquele que vende. Então, tem um outro player na história. E aí a transparência ainda mais fundamental, porque aquilo é uma tomada de decisão de compra e venda de uma organização que, sem uma informação adequada, pode gerar... Não, exatamente. Uma condição... Isso que você está falando, Vanik, é interessante porque, recentemente, né, nós acompanhamos muito o mercado e você que é proveniente de fusões e aquisições que veio da Price e hoje está à frente da Arcelor, a Arcelor fez uma fusão e aquisição de extrema importância, foi da Tupé. Mais recentemente. Mais recentemente. Então, assim, não deve ter sido algo fácil, né, para você transformar uma empresa, não vou nem chamar de joint venture, mas é uma grande empresa do sul do país, e hoje virou 100% capital da Arcelor. Acho que é um tema muito interessante a fusão e aquisição. E aí o que acontece? Bom, ainda na Price fui convidado para voltar a Vitória, ao Espírito Santo, pela antiga CST, com o Vanício Tubarão, era uma empresa de capital aberto também. Eu vim trabalhar na área de controladoria corporativa e a visão ali era ser o back-office das nossas relações com investidores. Então, se dá todo o suporte, todo o nível de informação, trazendo as políticas de remuneração a acionistas, trazendo a política de relacionamento com o mercado de capitais, sabe? Então, ali eu comecei a ter um trabalho ainda mais interessante, que eu diria, porque uma coisa é você ser auditor ou consultor. O auditor e consultor, ele é muito importante, mas ele acaba levantando um problema, levando uma abordagem de recomendação, mas não é ele que implementa, que cria. Exatamente. E eu queria isso. Eu queria passar para o outro lado da mesa e falar assim, bom, eu quero ser responsável por criar, por responder, e não somente colocar a questão na mesa. E aí eu tive essa oportunidade. Depois a CST passou a fazer parte do grupo ArcelorMittal, primeiro Arcelor, depois ArcelorMittal, acho que todos conhecem bem a história, também é fruto de uma fusão enorme. Sim. E ali, dentro de um grupo internacional, com políticas, com SOX Compliance, com todas as políticas de integridade que a gente trabalha, então eu fui atuando nessa área. E hoje faço parte de alguns conselhos também, não só o que você citou, Roberta, em termos do conselho aqui do IBEF, mas conselhos são 7 ou 8 empresas do Grupo ArcelorMittal em que eu sou conselheiro. Tem a função da presidência da Fundação de Seguridade Social da ArcelorMittal Brasil. É uma responsabilidade muito grande, porque ele está lidando ali com aquela etapa de vida que são os aposentados, né? A etapa de vida de todo mundo que já passou por sua jornada laboral de 30, 40 anos e que ali goza faz a fruição desse benefício ao longo dos anos. E você tem que ter transparência, tem que tratar aquele benefício, uma reserva matemática, ou seja, tudo no final do dia, gente, é gestão.
é transparência, informação, integridade. Eu acho que então isso tudo veio corroborando e colaborando com essa abordagem. E para finalizar esse ponto inicial, eu acho que o meu papel como CFO, e aí eu acho que tem um parêntese importante, na nossa diretoria na ArcelorMittal, nós temos três grandes verticais de atuação. A área de finanças, propriamente dita, a área de GRC, governança, riscos e compliance, e a área de TI, de tecnologia. Né? E que TI baseada não só em sistemas, mas baseada em automação, baseada em transformação digital, infraestrutura, telecom. Então, isso tudo dá uma visão transversal muito grande e a gente consegue, eu diria assim, integrar diferentes visões e consegue ter um sistema de integridade que a gente possa rodar nossa operação, tanto comercial como a operacional, de maneira mais fluida e que a gente converse com esses atores todos dentro da organização, de forma que a gente possa dar a eles o conforto de operar, dar ao nosso CEO o conforto de operar num ambiente íntegro, ambiente seguro. Claro que nós temos problemas, diversos problemas, mas o que a gente entende é que se esse ambiente estiver bem administrado, as nossas chances de dar certo são muito maiores. Muito bom. Para quem não conhece, fazer uma observaçãozinha aqui, né? O Paulo ele tem 35 horas no dia, né? Ele participa de todos os conselhos, de todos os eventos do IBEF, ele está em tudo. Então, fica a dica aí, acompanhe para a gente entender como é que funciona isso. Mas brincadeiras à parte, Paulo. E tudo isso está no seu guarda-chuva, né? Essa parte do TI, né? A parte das finanças e tal. E aí eu queria te pedir de uma forma bem breve, assim, porque o CQC, ele é o CQC focado em gestão. Governança, gestão de riscos e compliance, mas pode ser que alguém que esteja nos ouvindo ainda não conheça muito bem desses conceitos. Eu queria te pedir de forma bem breve, porque esse é o objetivo hoje do nosso podcast, é definir o que é um programa de compliance. Se você quiser usar a própria Arcelor, né, que é para nós aqui capixabas um modelo de gestão em compliance, vocês têm assim estruturas muito robustas, muito maduras, uma equipe fenomenal, né? E também às vezes até do próprio IBEF, que também tem o seu programa de compliance, né? Então assim, bem brevemente, o que é um programa de compliance? Se você me permitir, só um pontinho antes. Eu vou falar muito mais de programa de integridade do que programa de compliance. Tá? E se quiser defini-los também, fica. Porque assim, o compliance ele acaba sendo uma visão muito em conformidade com o que está nos padrões, que está na legislação. A integridade é um pouco maior que isso. Né? Aliás, é muito maior que isso. Então, a integridade é fazer certo. Ainda que você tenha condições, eu diria, empíricas, científicas de seguir um caminho. Mas aquele caminho talvez não seja o mais adequado. E o mais ético. Então, a integridade é ser exemplo, é ser referência, é fazer as coisas... É a conduta propriamente dita. Então, a gente tem um programa de integridade na ArcelorMittal. Nós já deixamos de falar de programa de compliance há alguns anos. Mas, isso tudo dentro do contexto, o programa de integridade, o grande objetivo dele é prevenir riscos, né? Riscos legais, riscos reputacionais, estarmos, obviamente, em conformidade com todas as leis e regulamentos que existem na nossa... E aqui não é só nosso país, mas no ambiente internacional como um todo, nós somos uma empresa global. Falamos aqui também, como já Gilson comentou, fortalecimento da nossa cultura ética, que fazer as coisas de maneira adequada. Obviamente, atração de investimentos e parcerias, atração de talentos, que acaba também gerando esse tipo de reciprocidade de valores, né? Estamos falando de num ambiente que a melhoria da governança corporativa, naquilo que eu comentei mais cedo, é também trazido. E, finalmente, uma proteção dos colaboradores, né? Dos stakeholders, aqui toda a nosso ambiente de comercial, um ambiente laboral, tudo isso é coberto por um programa de compliance, um programa de integridade, como eu comentei. Muito bom. Nesse caso, eu acho que assim, é muito importante, sim, como você falou, né, da expertise do Vanik, não só dele, mas da própria ArcelorMittal, que é referência aqui no estado. Eu tive particularmente várias oportunidades de estar com o time do Vanik, eu trabalhando em outra grande empresa
né, aqui no estado. E nós fizemos vários benchmarks com a ArcelorMittal. Está sempre aberto, aliás, para falar. Né, o pessoal sempre nos recebe muito bem, Exato. abre várias informações, a gente troca ideias, são profissionais excepcionais. Exatamente, Roberto. E assim, é impressionante como linkou a sua diretoria, que é finanças, GRC e TI. No dia que... O último benchmark que eu fiz foi na parte de auditoria, né, de fazer auditoria contínua, né, de um trabalho mais perene. Eu observei muito essa sinergia. Eu acho que realmente falta muito nas empresas essa interligação, que hoje é muito separado. finanças um canto, compliance no outro e TI em outro. É porque você não vem do jurídico, o jurídico ainda é pior, porque a gente ainda fica. E assim, como que funciona o compliance da Arcelor? Mas é interessante, por exemplo, nós temos um compliance officer, na verdade uma compliance officer, que é a nossa diretora jurídica, a Marina Soares. Ela é a compliance officer da ArcelorMittal, aqui no Brasil. Mas nós trabalhamos com compliance o tempo todo na visão do negócio e implementando as políticas, as práticas do nosso programa de integridade dentro da nossa organização. Entendeu? Então, assim, por mais que a gente tenha uma visão legal do compliance officer, da figura, da função do compliance officer, todos lá estamos trabalhando no compliance. O tempo inteiro, né? É bem transversal mesmo, a gente consegue acompanhar isso. E assim, Vanik, seguindo aqui no nosso tempo, que eu acho que o bate-papo vai ser muito enriquecido, porque quando a gente fala de ética, de integridade, de conduta, é algo que realmente a gente precisa ter isso no nosso dia a dia, transformar os colaboradores, parceiros de negócio, dentre outros aspectos, ligados, né, nesses temas, né? Eu acho que é extremamente importante. Então, assim, em qual papel, né, creio, assim, todos os conselhos que você participa, desses que tiveram programas de integridade, como que é a participação dos conselhos que você participa, tanto na criação quanto na revisão desses programas de integridade, Vanik? Gilson, a gente já olhou dentro desses modelos de integridade, compliance, que aquela famosa frase "the tone at the top". Isso, né? Do IA. Né? Do tom da alta administração. E não podia ser diferente. O Conselho de Administração é o órgão, eu vou dizer que não é o órgão máximo, o órgão máximo é a Assembleia de Acionistas, né? Mas após a Assembleia, que já tem poderes deliberados para exercer a função de gestão, é o Conselho de Administração. Então, nada mais importante do que o Conselho de Administração dar esse apoio institucional na criação dos programas. Isso, inclusive, deve até partir do Conselho, como um elemento eu diria assim, de orientação institucional inicial. Depois, uma vez criado, tem todo o papel de supervisão e monitoramento. Tem um papel também importante dentro do contexto, é a avaliação de riscos. O Conselho sempre tem que fazer a avaliação de risco o tempo todo. Aliás, não é só o papel do Conselho, é o papel de todos nós, mas do Conselho especialmente nisso. Temos também toda a garantia de avaliar a independência daqueles membros que estão ali e também dos papéis de responsabilidade de cada um desses modelos. Qual é o papel do Conselho de Administração, qual é o papel do Conselho Fiscal, qual é o papel, eventualmente, de um Conselho Consultivo, caso a empresa venha a ter, qual o papel no comitê de auditoria, que lá fora tem um pouquinho de overlapping com o Conselho Fiscal, mas às vezes a gente aqui define que possa ser diferente, qual o papel da diretoria executiva. Então, assim, essa avaliação de dependência e também, obviamente, numa manutenção, eu comentei aqui do monitoramento, uma revisão periódica de tudo que é feito ali dentro. Então, acho que eu diria, de uma maneira geral, seria isso. Em resumo, né, o Conselho de Administração é responsável pela estratégia da empresa, né, e para onde a gente vai, é o Conselho que define, daí a gente desdobra, né, as outras, digamos assim, as outras atuações de cada um deles, né, dentro do programa de integridade. E aí eu vou te pedir agora para a gente descer um pouquinho mais, para ser mais específico, né? A gente falou do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo, se houver, né? Assim, queria que você desse um pouquinho de exemplos mais práticos, bem do dia a dia mesmo, assim, sabe? Para as pessoas entenderem como é que é a atuação em cada um, né, de cada um desses conselhos no dia a dia para exercer o seu papel, né? De conselho em relação ao programa de integridade. Eu vou usar o exemplo do IBEF nesse caso. Por favor. Deve. Nós temos 3 conselhos no IBEF, o Conselho de Administração, o Conselho
Fiscal, e o Conselho agora é o Conselho Consultivo, né? Que o Conselho de Administração, que de novo é o órgão máximo da gestão da organização, ele é o responsável pela gestão, ele tem poderes deliberativos, ou seja, de tomada de decisão, e ele ali define a diretoria, o principal executivo, que é hoje o nosso atual presidente Alessandro, enquanto presidente da diretoria executiva, ou seja, responsável por executar a estratégia que foi posta e foi trazida pelo Conselho de Administração, e implementá-la. E o Conselho de Administração fazendo aí um monitoramento periódico, um monitoramento das ações e estratégias que vai fazer com que o nosso objetivo seja alcançado. Bom, esse é o papel do Conselho de Administração. O Conselho Fiscal, o próprio nome já diz, ele tem uma função de fiscalizar. Honestamente, eu não gosto desse nome, fiscalização. Parece que é algo muito de fora para dentro, algo que você não tem, de certa forma, uma participação mais, eu diria... Uma parceria, talvez. De parceria, ou você tem que manter independência, mas independência não quer dizer que não tenha parceria, você não tem comprometimento, engajamento, acho que é isso que eu queria abordar um pouco mais. O Conselho Fiscal, hoje no IBEF, nós definimos no Estatuto que, além de revisar e aprovar as nossas contas, né, nossas demonstrações financeiras, que é um papel típico do Conselho Fiscal, mas a gente quer que esse Conselho Fiscal também possa monitorar e avaliar o nosso ambiente de controles internos. Certo? Nossas políticas, o nosso programa de integridade do próprio IBEF em si. O que ali possa ser melhorado, o que possa ser implementado, que tipo de avaliação eventual de conflitos de interesse ou de segregação de funções que nós temos, que não deveríamos ter, sabe? Então, a gente segue essa linha e, finalmente, o Conselho... E aí eu tenho um ponto. O Conselho Fiscal, ele pode, a qualquer momento, questionar atos da administração. Atos esses representados pelo Conselho de Administração e Diretoria Executiva. Tá? Então, você já tem dois aqui, um tomando decisão, que podem questionar um ao outro, né? A diretoria pode questionar até o Conselho, não há problema algum, nessa visão, eu diria, de 180 graus. O Conselho claramente questionado de diretoria. O Conselho Fiscal também podendo, mas chega o terceiro órgão, que é o Conselho Consultivo. O Conselho Consultivo hoje formado pelos ex-presidentes. E qual o papel desse conselho? É nos dar a orientação estratégica maior, é nos dar uma visão de longo prazo, é nos manter vivos na história que nos trouxe até aqui, que é importante olhar para trás, muito bom olhar para frente, mas é importante aprender com os erros do passado. Ou seja, ser os guardiões dos nossos valores, da nossa estratégia. Mas ele não tem poder deliberativo. Mas, e aí nós entramos com um ponto interessante aí que fecha esse contexto, que é onde a governança aparece de forma intensa, é que o presidente do Conselho Consultivo, que não tem poderes deliberativos, ele tem uma cadeira no Conselho de Administração. E esse tem, sim, poderes deliberativos. Então, qualquer ponto trazido pelos conselheiros consultivos pode ser levado e estar na mesa de tomada de decisão. Esse é um primeiro. O segundo é que, eventualmente, apesar de não ter um poder deliberativo, o Conselho Consultivo pode chamar uma Assembleia Extraordinária a qualquer momento, questionar atos da administração. E até essa Assembleia, que é soberana, ela pode destituir o Conselho e, por sua vez, destituir a diretoria, uma vez e caso essa diretoria ou esse conselho esteja desviando dos propósitos iniciais da organização. Ou seja, é um ambiente em que não há poderes soberanos e há sim um complemento de papéis e responsabilidades dentro da organização. Muito bom. Nossa, assim, em se tratando assim, de conselho, né, são várias deliberações, né, creio eu que são vários KPIs que tenha, não só nas empresas, mas até mesmo nos institutos, nas associações, etc. Como é que você vê, você consegue nos dar alguns exemplos de indicadores que o Conselho faz, por exemplo? Né? Eu que trabalho com auditoria,
e compliance há muitos anos, né? Eu sei que os nossos indicadores, eles levam para alguma tomada de decisão, né? Hoje, por exemplo, eu não consigo mensurar no chão de fábrica uma pessoa que tem uma conduta ilibada. Por exemplo, o gestor daquela pessoa, que é um técnico que não tem muito acesso à informação, vamos dizer assim, em seu dia a dia como nós, ele não tem muita perspicácia de que aquilo é certo ou errado. Muitas vezes ele faz errado, ou às vezes sem querer, ou às vezes por querer, por causa da própria conduta. Onde é que eu quero chegar? Hoje nós conseguimos mensurar pontos de auditoria, pontos de melhorias em programas de integridade ou programas de compliance, mas não conseguimos mensurar comportamento no chão de fábrica, mesmo com treinamentos. Como é que você linka isso, Vanik, de trazer esses indicadores para você avaliar a maturidade no programa de compliance ou de integridade e traz isso para tomada de decisão? Como é que é feito isso hoje, Vanik? Olha, nós temos como você bem disse, os indicadores de maturidade, que trazem, eu diria assim, ao longo do tempo, o que nós já incorporamos de práticas, de políticas, de fórmulas de indicadores dentro do nosso sistema, né, do nosso programa em si. Essa é uma visão mais ou menos de indicadores de maturidade, ou seja, nós temos política, código de conduta, temos política de relacionamento com acionista, com investidor, temos política de reciprocidade com fornecedores, clientes, política de recebimento de presentes, política de doações, de patrocínios, enfim, ou seja, qual é a maturidade desse ambiente como um todo, incluindo as 9 ações do programa de integridade. Temos auditoria interna, fazemos due diligence de fornecedores, clientes, parceiros comerciais, enfim. Essa é a visão da maturidade do ambiente. Outros são os indicadores de efetividade. Uhum. Isso tudo é efetivo? Uhum. Exatamente. Né? É muito bonito, tal, mas daí? Né? Isso é para inglês ver, o que é isso? Né? E aí a gente entra com, por exemplo, o canal de denúncia. O canal de denúncia existe? Ok, isso está na maturidade. Mas o canal de denúncia funciona? Ele está recebendo denúncia? Ele está devolvendo, está dando feedback dessas denúncias? Qual é o nível de tratamento? Qual o tempo que se demora para fazer uma denúncia? Então, tem vários exemplos, né? Então, assim, pegando esse como um indicador, é importante a gente estar ali avaliando. E também, quais são eu diria assim, os atores internos que tomam conta disso? Vou dar um exemplo. Você tem um determinado empregado que faz uma denúncia. Essa denúncia é contra o N+1 dele, o chefe dele, o gerente imediato dele. Quem que vai avaliar a sua conduta? Vai ser a área do gerente? Não faz o menor sentido. Faz sentido. Né? Tem que ser alguém independente. Vai ser o RH? Ou vai ser alguém externo? Ou seja, nós temos casos e casos. Temos até casos de contratar em consultorias especializadas para fazer investigações internas. Forense também? Forense. Faz forense? Temos. A gente trabalha nas 4 linhas de defesa. Né? A primeira linha de defesa é claramente o dono do processo. Né? O dono daquela área, a função. É funcional. Primeira linha. E engraçado que a gente, como é um grupo internacional, o GRC, como falo que é a segunda linha, o GRC para nós, para mim, é primeira linha. Primeira linha? Primeira linha. O GRC trabalha na primeira linha, porque todos nós estamos subordinados a um CEO. Entendeu? O CEO é o responsável por um segmento daquele negócio. Tudo que está dentro dessa esfera de comando do CEO e que faz com que a gente tenha a responsabilidade de tocar o negócio, seja operacional ou administrativamente, está na primeira linha de defesa. A segunda linha é as políticas que a gente traz do grupo, por exemplo. E aí sim, políticas mais efetivas que vão nortear toda a organização. A terceira linha é a auditoria interna, né? E a quarta linha são os órgãos externos, a auditoria externa, os órgãos reguladores, etc. Então, dependendo do nível de uma denúncia ou tipo de um problema, nós contratamos
ou contratamos, ou a auditoria interna entra, e a auditoria interna pode ser no braço da auditoria de negócio ou auditoria de forense, dependendo se for uma fraude, alguma coisa. Mas, ou contrata uma empresa de consultoria especializada nisso. Então, e tem o sigilo, tem as devolutivas, sabe? Então, isso tem que ser efetivo, tem que funcionar. E como é que a gente sabe que está funcionando? Porque tem que ter retorno para o principal executivo. Exato. Eu tenho reuniões trimestrais, o CEO, que é o Jorge, com a auditoria interna global. É outra coisa, a auditoria interna não responde para o Jorge, responde para o CEO Office, que a gente chama, né? Que é o Executive Office, que é o nosso board global. Responde para eles, claro, dentro de uma estrutura interna da auditoria também, e lá dentro tem o Forensic, ou seja, eles são independentes da gente. Eles trabalham para o grupo. Então, trimestralmente, nós temos reuniões e lá são discutidos. E aí, como é um grupo, é um ambiente muito restrito e é um ambiente da alta administração local, a gente ali tem acesso, sim, aos casos e como que esses casos estão andando, o que aconteceu com fulano, beltrano, ciclano, caso tenha ocorrido algum tipo de desvio comportamental. Infelizmente, é uma empresa grande que isso tem que funcionar. Muito bom. E você mencionou, acredito que não por acaso, né? Quando o Gilson perguntou dos indicadores, né, em relação à efetividade de um programa de compliance e de integridade, fica assim muito claro. Você mencionou o canal de denúncia. Eu acho que o canal de denúncias é assim por experiência, né? É aquele contato maior que as pessoas têm ou referência em relação a um programa de integridade. Porque você chega em qualquer empresa e você pergunta assim, e aí, como é que é a cultura da sua empresa de integridade? Ah, não, funciona tudo bem, tem aquele monte de política, não sei o que e tal. Você confia no canal de denúncias? Você já fez? Ah, não, nunca fiz. Não. Esse é o grande X da questão. Não, assim, uma não empresa precisou, grande não precisou. É até legal, mas você pega uma empresa, vamos colocar de 1.000, de 500 empregados, que tem um canal de denúncia ou que tem algum programa de integridade. As menores não. A pessoa fica receosa de fazer algum tipo de denúncia. Até mesmo fornecedores, né? Parceiros de negócio. Né? Mas eu concordo, Roberto. Eu acho que o canal de denúncia, de forma íntegra, eu acho que é o indicador que mais... Quer dizer, ele é uma questão de maturidade organizacional, mas ele funcionando talvez seja a resposta mais clara que um programa de integridade existe. E é o contato que o chão de fábrica tem. Exato. Então, assim, é o contato que eles têm. Então, eu falo que eu lido muito com a indústria e, assim, quando você chega lá para conversar sobre isso, mas sumiu uma ferramenta. Você chegou a fazer uma denúncia? Ah, não, doutora, denúncia não, tal. Mas por quê? É confiável, pode fazer? Ah, não sei. E às vezes também acho que até uma falha nossa, sabe, Gilson, de profissionais da área, de explicar como é que funciona. Porque às vezes você tem uma empresa ali de fora que realmente é confiável, que é, né, absolutamente sigiloso, e a pessoa não tem essa percepção de que realmente é sigiloso e que uma vez feita a tratativa da denúncia, o autor da denúncia vai continuar sendo... Né, preservado, né? Exatamente. Mas tem outro ponto aí, aliás, dois. Eu diria que traz ainda mais essa efetividade à luz. Assim, porque tem sempre duas condições aí, né? O reconhecimento do processo, o reconhecimento das pessoas que trabalham na organização, um programa de reconhecimento e um programa de sanções. Por que eu estou falando isso? É importante que todo mundo na organização saiba que essa é uma empresa séria, essa é uma empresa idônea, essa é uma empresa legalista e íntegra. Né? E todo mundo que vai trabalhar com base nessa conduta vai ser reconhecido. Mas quem não for, também vai ser sancionado. E precisa ser. Porque isso é dar exemplo. Sabe? E aí eu acredito muito naquela coisa que a orientação, ela faz diferença, mas o exemplo arrasta. Exato. Né? Então, a gente precisa dar o exemplo. Então, num canal de denúncia em que o assunto foi tratado e todo mundo está vendo que nada aconteceu, nem de reconhecimento e nem de sanção, Exatamente. você começa a questionar, será que isso foi tratado mesmo? Ou abafaram? Ou fizeram... Claro que eu não estou colocando aqui uma coisa aberta, explícita, mas as respostas precisam ser dadas. Precisam. Exatamente. Muito bom. E aí, já que a gente está falando de canal de denúncias, de chão de fábrica, né? Minha pergunta é exatamente
Pensando nisso, né, a gente fala do conselho, como você mencionou, o conselho, né, é o mais alto órgão de gestão, fora, né, a Assembleia de Sócios, e a gente tem lá a ponta, né, a gente vai ter hoje chão de fábrica. No meio do caminho, a gente tem várias instâncias, digamos assim, formas de trabalho, formas de execução de metas de trabalho, de planejamento. E no ano que vem, a gente começa a tratar muito mais do que a gente já está tratando hoje de NR1. Né? A NR1, que é a norma regulamentadora que trata da gestão de riscos, né, no ambiente de trabalho, e ela foi atualizada agora para prever a questão dos riscos psicossociais. E aí eu te pergunto, lá no conselho, lá em cima, há algum acompanhamento, alguma influência? Como é que o conselho pode atuar para que a empresa esteja preparada para lidar e para tratar, como a gente está falando até aqui de sanção, né, no dia a dia? E aí eu te pergunto assim, né, de todas essas das organizações com as quais você tem contato, assim, existe essa influência? Então, não, Roberto, olha, eles só tratam a estratégia e a gente não consegue acompanhar o que está acontecendo. Como é que é esse dia a dia para a gente tratar de uma ponta até a outra da empresa? E aí eu trago um pouquinho da NR1, porque a NR1 ela vai perpassar também por todos, né, por todos os riscos a que os trabalhadores estão sujeitos. Claro. Excelente. Bom, esse é um excelente ponto. Não é simples, porque isso vai muito do sizing, do tamanho da organização. Você pega uma organização muito grande, como a nossa, por exemplo, a gente precisa entender um pouco de papéis e responsabilidades e até onde vai um e começa outro. Então, por exemplo, cabe ao conselho, sim, supervisionar, cabe a ele orientar, cabe a ele monitorar o processo, ver se essa efetividade de fato está acontecendo, se o ambiente é maduro, mas se ele é efetivo. Mas talvez não caiba ao conselho ir no caso do CPF XPTO, sabe? Porque senão você acaba deixando a administração, a diretoria executiva, sem o papel dela de fazer essa empresa funcionar. Ela também tem a sua atribuição ali, sabe? Então, eu diria assim, em ambientes maduros de integridade, quanto mais o conselho ficar na linha estratégica e de supervisão da efetividade e da maturidade, da efetividade do ambiente de controles, ela está desempenhando bem o papel. Agora, não quer dizer que especificamente possa o conselho em si ou um ou outro conselheiro mergulhar e mais profundamente. Todo conselho e todo conselheiro ele tem a prerrogativa básica de ir aonde ele quiser ir do ponto de vista da informação. Se chegar até mim, eu sou conselheiro, uma denúncia, eu posso, enquanto conselheiro, entender e pedir solicitação de informação, não investigar, mas pedir solicitação de informação a todo o processo, a diretoria, todo mundo que está envolvido nisso. Até para estancar, né? Se Até para estancar. Um exemplo que vai se multiplicar. Agora, de novo, eu como conselheiro, eu vou pedir isso enquanto o processo está desenvolvendo, e eu sei que o ambiente é maduro, eu sei que o ambiente é efetivo, deixa acabar a investigação. Depois a coisa pode ser colocada de uma maneira melhor. Agora, se eu estou numa empresa em que não há esse ambiente, que as coisas às vezes são deturpadas, olha, vai checar. Isso aí. Sabe? Então, assim, onde que termina um e começa outro, depende dessa maturidade do ambiente. Mas o conselho, sim, precisa ir na ponta, talvez de forma indireta. Através dos indicadores, né? Dos indicadores, da própria diretoria, dos comitês de auditoria, ou dos comitês, ou da própria auditoria interna, dos forensics, do relatório que vão trazer. Agora, imagina o seguinte, denúncia A, B, C, D e não se resolve. Opa, peraí, cara. Tem alguma coisa errada. Tem uma coisa errada e vamos avaliar. Eu já tive várias oportunidades, né, assim, de trabalhar com grandes empresas fora daqui do Brasil, principalmente da Austrália. A BHP é uma, né? A BHP Billiton, uma das maiores do mundo. E não só os conselheiros, a parte de auditoria, tomadores de decisão, mas presidentes de grandes empresas já trabalharam conosco para fazer teste de efetividade, né, se aquilo está sendo praticado ou não, se determinado assunto está sendo praticado ou não. Igual que nós falamos anteriormente aqui de uma apuração de denúncia, ou se uma recomendação de prioridade alta, que é crítico para um momento de riscos para a empresa, que pode parar a empresa, ou algo reputacional. Então, normalmente, eles vêm ver
em loco, sabe? Para entender como é que funciona, para não ficar dependendo muito de... Isso, obviamente, vai muito de empresa por empresa, né? Tem pessoas fora do Brasil que fazem muito bem isso. Eu acho muito interessante esse tete-a-tete cooperação, sabe? De um líder de uma gigante multinacional conversar com um chão de fábrica. Isso aqui, vem cá, isso aqui funciona. Isso é interessante, Gilson. Voltando no ponto da Roberta da NR1, uma coisa é a questão da cultura. Exato. A gente não pode deixar de falar de cultura quando a gente está falando de GRC. Não pode deixar de falar de cultura e a gente está falando de integridade. A cultura organizacional é onde as coisas funcionam. Esse é o azeitamento que a gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir. Né? E aí, quando a gente percebe que há uma cultura organizacional voltada, por exemplo, para a saúde e segurança dos empregados, né? dos colaboradores, há uma preocupação natural ali. Então, você tem um ambiente que aquilo converge. Não quer dizer que você tenha risco zero, isso não existe. Sempre vai ter algum Numa risco. indústria, isso são riscos ainda mais altos. Sim. Mas o ambiente precisa ser um ambiente que a gente tenha uma visão importante. Deixa eu fazer uma curiosidade para vocês. Todos os dias nós damos bom dia, boa tarde ou boa noite dentro da nossa empresa da seguinte forma: bom dia com segurança. Boa tarde com segurança. Boa noite com segurança. Para todos. Isso veio de um tempo atrás, nós reforçamos isso mais cedo, mas isso é um princípio japonês, de que quando mais você fala isso, você acende no psique da pessoa que você está preocupado com a segurança dela. E ela preocupada com a sua. Porque tem 3 coisas que nós colocamos de forma muito intensa dentro da ArcelorMittal. É que eu preciso cuidar da minha segurança, eu preciso cuidar da segurança dos meus colegas e eu preciso permitir ser cuidado. Entendeu? Então, se isso está acontecendo, eu tenho uma condição, uma predisposição para que essas coisas aconteçam. Aí você entra com uma legislação NR1, com uma visão, aí sim, mais legalista, trazendo a conformidade, e um ambiente em que a gente quer que isso aconteça, quer sim, que tenha regras restritas, rígidas para a segurança, porque não há maior valor do que a vida, não é? Não há, então assim, não importa, e lá nós podemos parar a qualquer hora, não tem problema nenhum. Tem uma condição insegura de produção, para na hora. E se não parar, aí tem problema, tá, cara? Aí tem problema. O supervisor, o gerente que entregar a produção em condição de risco... Ele assume o risco? Não, ele assume a demissão dele. Né? Ele assina. Eu estou brincando aqui, tô falando, mas eu estou falando sério. Entendeu? Isso é cultura. Ele não é autorizado a continuar com a produção porque nós temos que bater meta de produção ou de venda porque em uma condição insegura. Não. Nós queremos ser, sim, líderes, queremos, sim, ser extremamente produtivos, queremos nossas vendas no máximo possível, e o mas é deste tamanho. Um ambiente absolutamente seguro. Se não for assim, não vai funcionar. Muito bom. Você comentou sobre vendas, né, Vanik? Né? E esse mas enorme. E assim, nós estamos em julho, né? Lucas, estou falando, depois você corta e edita. Essa aqui agora, 8 então, é acima. Já que já cortou, deixa eu aproveitar. A gente já alcançou os 40 minutos. Escolhe uma das últimas perguntas que você achar melhor, porque não vai dar tempo de fazer tudo, não. Eu pensei em fazer aqui do perfil. Esse aqui do 10, né? Do perfil. Tá. Misturar com a última aqui também, que me parece que é sobre... Eu tenho visto um pouquinho sobre conselhos em empresas menores, assim. Acho que talvez a gente possa falar sobre isso. Acho legal. Então, fazer a 10, então, né? Isso. Porque aqui o 8 e 9 vai demorar mais. E o ambiente internacional, tem que fazer dar uma volta. Isso aí, Você viu que eu comecei falando de vendas, né? Então, aqui, para fazer seu papo, qual seria o perfil dos conselheiros? Faz sentido obrigatório baseado em diversidade, empresa por sociedade e economia mais obrigatória para a beleza. Vamos lá. É rápido. Podemos lá, Lucas? Se quiser. Bom, Vanik, agora vamos voltar aqui na parte de conselheiros.
Qual que seria hoje, na parte dos conselheiros, para empresas, associações, institutos, qual que seria o perfil desses conselheiros, né? Seria tipo um perfil sênior, segue alguma legislação específica ou não? Como é que funciona E aí, esse só perfil? para completar a sua pergunta, assim, né? A gente pensar num perfil de conselho que favoreça um programa de integridade efetivo. Isso. Né? Eu acho que a gente tem que preocupar também aqui em trazer essa pegada Esse do viés, GRC exato, para nós. da integridade. Né? Não, legal. Olha, o mundo está mudando drasticamente, né? Antigamente a gente via que os conselhos eram formados mais por pessoas sêniores, por representantes que conheciam longamente o mercado, conheciam longamente a organização. Isso é importante? Claro, absolutamente importante. Não tenha dúvida que conhecer o negócio, ter os cabelos brancos conhecendo o negócio claro, não tem nem dúvida que isso é importante. Mas o ponto vamos nos restringir somente a isso? Ou tem mais atores importantes para trazer outros debates para o Conselho? Então, eu acho que sim. Eu acho que quanto maior a diversidade dentro de um Conselho, melhor. A gente tem visto que os jovens hoje têm um papel fundamental no empreendedorismo, nas novas ideias. As startups estão aí acontecendo, negócios disruptivos. Por que não ter um jovem ou dois em conselhos para que possam, de certa forma, com a autoridade de um conselheiro, com a condição de um conselheiro, também colocar e desafiar aquela diretoria ou até os outros demais conselheiros numa visão disruptiva de negócio? Por que não? Agora, como é que é interessante esse mercado? Porque a gente fala de negócio disruptivo, vai falar de IA. Né? E a IA trabalha com os prompts, né? Os prompts você tem que saber perguntar, porque a resposta ela vai te dar. Se você perguntar errado, pode vir uma besteira. Isso aí. Né? E quem sabe perguntar? São os mais jovens ou os mais sêniores? Aí o ponto volta para o mais sênior de novo, porque o mais sênior tem mais informação para saber perguntar aquilo que o jovem sabe parametrizar. Olha de novo a balança. E como é fundamental ter os dois, sabe? O jovem e o sênior trabalhando nessa visão. Porque tem um conceito, tem um livro que eu estou lendo recentemente, que tem dois conceitos, a inteligência cristalizada e a inteligência fluida. O jovem tem inteligência fluida, a inteligência que roda mais rápido, conecta, não para. O mais sênior tem inteligência cristalizada. Mas é importante que o jovem saiba que um dia ele vai precisar da inteligência cristalizada. E é importante que o sênior saiba que um dia ele já teve a inteligência fluida e que ela vai acabar. Ela passa, fluida passa, a cristalizada fica. Então, esse mix, esse balanceamento do jovem e do sênior, eu acho que é legal. O IBF, acho que foi uma prova, né? Um pouco da parceria que eu e o Pedro fizemos, né? Acho que foi legal, né? A energia do Pedro, as ideias que ele tinha, Muito bacana. Então, assim, eu acho que foi bacana. Agora, não é só do jovem e do sênior. Eu acho que aqui cabe também outras questões. As mulheres, né? Ter um mix disso. É claro, gente, que sempre que a gente for falar de diversidade, de uma maneira geral, nós temos que falar de mérito. Né? Sempre. O sênior que não tem mérito para estar na cadeira de sênior, pode ser homem, mulher, pode ser o que for, não tem isso. Né? O jovem da mesma forma. Tem que ter mérito, tem que estar ali, tem que estar trazendo um diferencial. Trazendo um diferencial, quanto mais diverso esse ambiente, eu acho que é melhor. Você cria uma condição de discussão, de debate, de valorização. Física, né? Cada um do seu ponto de vista enxerga uma coisa diferente, né? Essa mesma caneca aqui vista do seu ponto de vista de uma forma, do seu de outra. Exato. Por essa importância da nós diversidade temos áreas em vários, lá, né? Roberto, na empresa, por exemplo, que são preponderantemente homens. Tem alguns pontos que são criados ali, problemas às vezes, porque são preponderantemente homens. O inverso é verdadeiro, tá? Tem áreas que são preponderantemente mulheres que têm também problemas por serem preponderantemente mulheres, sabe? Então, assim, problemas distintos, mas que precisam ser tratados, sabe? A visão tem que ser uma visão madura.
Exatamente. mas baseada, na minha percepção, no mérito. A experiência de cada um e no mérito, né? Muito bem, uma aula, né, Gilson? Aula de negócios, integridade, de diálogo de segurança, que eu acho que é extremamente importante também, não só levar para dentro das nossas casas, com nossos filhos, né? Dar bom dia com segurança, boa tarde com segurança, boa noite com segurança. Creio eu que temos algumas considerações finais aí, né, Roberta? Exatamente. Vanick? Bom, Paulo, deixa eu te agradecer, então, passar para você a palavra, para você encerrar aqui para a gente. Quero te agradecer de novo assim, pelo tempo, pela sua dedicação. Você realmente continua sendo uma referência para nós, né, da área. E a palavra é sua. Obrigado, Roberta. Obrigado, Gilson. Obrigado, a FUCAP, por proporcionar a gente aqui esse espaço. A gente precisa estar discutindo, conversando. Então, eu nunca me privo, a não ser que, de fato, a agenda determinado dia ou outro a gente não possa, mas eu nunca me privo em estar compartilhando. A gente precisa participar de projetos, a gente precisa estar envolvido com a sociedade, a gente precisa passar um pouquinho da experiência que vários já passaram para a gente. Então, isso é uma roda viva, roda dinâmica, uma roda extremamente saudável. Então, de fato, a gente está numa organização hoje. O IBF hoje tem feito um trabalho fundamental de levar esse conhecimento, de levar esse debate, de trazer perspectivas diferentes. Nós estamos trazendo esse conhecimento que nós temos nas áreas de finanças, economia e gestão empresarial para o agro, levando também para a sociedade através dos nossos programas do IBF Social, focalizando um pouco mais onde a gente tem já um nível de maturidade organizacional com CFOs, trazendo ali oportunidades de debate, de interação, de conexão, de network e principalmente de boas práticas que as nossas empresas têm. Então, eu acho assim, a gente precisa colaborar cada vez mais e especialmente eu queria terminar com uma condição de que esse mês agora, acho que foi final de junho ou início até de julho, o Espírito Santo foi brindado com a nossa terceira peça de planejamento estratégico de longo prazo, que é o ES 500 anos. Isso, eu participei. Né? Eu sei, nós nos encontramos lá, né, Gilson? E essa peça, as duas primeiras e agora com essa terceira, foram peças que nos guiaram até aqui e, de certa forma, ajudaram, acho que foram até assim, fundamentais, cruciais para nos dar essa orientação estratégica de Estado, e não estou falando de governo, que nos permitiu ultrapassar esse período dos últimos 20, 25 anos de uma forma íntegra, de uma forma adequada, e o Estado mudou. Por completo. Por completo. Por completo. E agora nós temos uma nova peça. Fala de 500 anos, né, porque nós vamos fazer 500 anos em 2035. Não é? Então, agora, de 25 a 35, são os próximos 10 anos de trabalho. E com 5 missões, 5 verticais que estão lá dentro. E como nós do IBF podemos colaborar como sociedade organizada. Com a sociedade organizada, com as nossas competências né, dentro do IBF. Sem viés ideológico. Sem viés Por isso ideológico. o Estado ele vai para frente. É claro, sem viés ideológico. Exato. Então, assim, não podemos misturar as coisas, sabe? Mas olhar de outro prisma, olhar do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de um conselho, como um conselho de administração olharia isso, sabe? E dar a nossa contribuição. E é isso que a gente vai fazer, a gente precisa fazer essa diferença. E é por isso que debates como esse, pequenos aqui entre nós, mas cada um reverberar um pouquinho, cada um dá a sua contribuição, nós vamos fazer não só um instituto, mas uma sociedade, que é o mais importante. Uma sociedade forte, íntegra, com propósito e com capacidade de entender como ela pode colaborar, como ela pode contribuir. Então, eu acho que esse é o nosso papel. Então, muito obrigado por me dar essa chance desempenhar um pouquinho mais esse papel aí da gente discutir um pouco mais. Perfeito. Nós que agradecemos, Vanick. Obrigado, Roberta. Obrigado você que está nos assistindo aí no YouTube. Curte, comente e compartilhe. Nós também temos um canal no Instagram do IBF Espírito Santo, Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças. Esse material, esse conteúdo, ele é riquíssimo de informação, não só na parte de integridade, de conduta. Temos outros espectros de negócios, de business dentro do nosso canal no YouTube, como finanças corporativas, governança,
dentre tecnologia, inovação, tributário, então empreendedorismo e gestão, vocês podem ficar à vontade, curtir, comentar e compartilhar, ok? Muito obrigado. Obrigado, Vanique, mais uma vez. Obrigado mais uma vez a todos. Obrigada, até mais. Até mais. Tchau, tchau. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles categoria Diamante, ArcelorMittal, APES, Banestes, Cezan, Med Senior, Cicobi e Vale, categoria Sênior, da Luz Risque Nemer Advogados Associados e Fucap Business School. Categoria Pleno, Almeida e Pandolfi D'Amico Advogados, Finamore Simone Gran Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados. Terca, Zilli, Armazéns Gerais e Taimenal. Apoiadores, Accounting, Consultoria e Ativação. Mídias parceiras, Rede Vitória, Rede Tribuna, TV Sim, Nova Brasil, Rede TV ES e Rede Gazeta.